Educar não é ensinar respostas. Educar é sim ensinar a pensar. Esta é uma frase de Rubens Alves, mineiro, teólogo, psicanalista e educador, escritor de diversos livros na área infantil, na área da educação, na área da teologia e da psicologia. A gente abre hoje Arsenal e Comércio, um programa produzido pela FEComércio, Sesc Senac Mato Grosso, que vai ao ar pela TBO toda quinta-feira, às 10 da noite, com uma frase de Rubens Alves sobre educação, porque o programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. Para falar sobre isso hoje, a gente recebe na nossa sala de visitas Juliano Prado, gerente de educação do Sesc Mato Grosso, e Raquel Garcia, gerente de educação do Senac, aqui no Mato Grosso também. A música hoje fica por conta da cantora, instrumentalista e professora de canto e música, Yasmin Medeiros. Para a gente começar esse bate-papo, ladies first, Juliano, né? vamos começar pelas mulheres. Raquel, conta um pouquinho da sua história no Senac, só para a gente poder começar essa conversa, mostrar para os nossos telespectadores quem está conosco de verdade. Você já atuou em sala de aula como professora, hoje enquanto fazendo a gestão do Senac Mato Grosso, da educação do Senac aqui no Senac Mato Grosso, para todo o estado. Como é essa experiência? Como é que tem sido isso para você? Boa noite a todos, né? Obrigada pelo convite. É uma experiência fantástica porque a gente pode contribuir com a educação profissional também, com a base que a gente já tem da educação básica. Eu estive em sala de aula por 4 anos e logo após eu entrei na instituição em Barra do Garças e hoje eu estou aqui. Então tem 7 anos que eu estou no Senac Mato Grosso. A cada ano me apaixono mais pela educação profissional. É satisfatório ver o resultado e o efeito que essa educação traz nas vidas dos mato-grossenses, e dos brasileiros em geral, com um reconhecimento nacional e internacional dessa certificação Senac. Então eu me sinto muito feliz em fazer parte disso e de trabalhar com a inovação da educação profissional. Perfeito, Raquel, obrigado. Juliano, você já está também mais acostumado ao ambiente do programa, já esteve conosco em outros programas, mas fala um pouquinho dessa sua história até o Sesc e de como e a gente sabe disso, só nós que estamos à frente sabemos como é prazeroso conduzir as estratégias da educação dentro do Sesc aqui no estado. Boa noite, agradeço o convite. A minha formação é em História. Eu comecei isso em 2009. Hoje, especificamente, estou fazendo 8 anos de Sesc. Entrei na escola como professor, depois assumi a coordenação pedagógica do Fundamental 1 e 2 e hoje estou na gerência de educação. E acompanhar isso tem sido muito prazeroso. Lidar com a escola Sesc é diferente. Ela não é como as escolas que a gente tem no mercado. E a gente vem desenvolvendo essa educação com podemos dizer, com muita eficiência. Então, quando você começa com a frase de que precisamos ensinar a pensar, é exatamente o nosso lema. É aquilo que a gente pensa para a escola, com que os nossos estudantes saiam, no mínimo, pensando, É isso. Perfeito. Isso eu acho que é o que há de mais importante dentro do processo de educação. A gente percorre aí, a educação no Brasil percorreu um caminho desafiador sempre, um caminho árduo e é um caminho antigo, pois ela começa lá atrás. Os primeiros grandes educadores no Brasil foram os jesuítas que aqui vieram para catequizar os índios, para domesticar, vamos dizer assim, com respeito à população indígena, mas esse era o conceito, amansar os índios. Tá? E a partir dali nasce a educação, os processos educacionais no Brasil. Mas são processos ditos tecnicamente bancários. Põe as pessoas que vão ser educadas
na carteira, no banco escolar, e o professor, o dono da verdade, sobe até o púlpito e dali ele proclama as suas verdades, que têm que ser decoradas e aprendidas por quem está do outro lado da sala. Isso evoluiu no mundo todo, claro, mas no Brasil a gente ainda tem alguns desafios a percorrer e a gente percebe que muitas vezes isso ainda é visto como um modelo escolar, tanto na educação formal quanto na educação profissional, na educação profissionalizante. E aí, para a gente começar a discutir esses temas na educação como um todo, pois SESC e SENAC não acreditam nesse tipo de educação faz muito tempo, o nosso modelo é diferente, o nosso modelo é um modelo muito mais voltado para o ser humano, preocupado com a inserção desse ser humano na sociedade e no mundo como um todo. Eu queria primeiro que a Raquel conceituasse um pouquinho educação profissional, porque às vezes a gente fala em educação profissional e muita gente pensa que é um curso de treinamento dentro da sua empresa ou um curso técnico que também é educação profissionalizante. Mas são olhares distintos, são segmentos diferentes e que têm que ser tratados também com estratégias diferentes. Conta para nós um pouquinho o que é olhar para a educação profissionalizante, quais as áreas possíveis e como o SENAC vem fazendo isso, não apenas no Mato Grosso, mas no Brasil como um todo. Realmente a educação, ela passa por um processo, ainda continua esse processo, ainda mais na educação profissional, né? Nós estamos tentando desconstruir essa cultura de que tinha que ser decorado e tinha que ser a rotina como se em máquinas, né? Sempre repetitivo, sempre fazendo as mesmas coisas. Então, na educação profissional, esse conceito ele tem mudado. Nós trabalhamos hoje com a ideia de desenvolver uma visão crítica nos nossos alunos, né? Que eles consigam realmente pensar, ter condições de avaliar o ambiente onde ele está inserido. E o SENAC hoje ele trabalha em vários segmentos. Então, nós atuamos no segmento do comércio, no segmento de saúde, né, no segmento da beleza e em vários outros. E isso sempre pensando em atender a demanda que já vem do nosso comércio, mas levando para esse comércio profissionais que tenham condições de contribuir com a melhoria. Né, hoje no SENAC nós temos uma marca formativa que é como se fosse um selo de formação SENAC. Nessa marca formativa, os nossos alunos, eles desenvolvem, então, essa visão crítica, essa atitude colaborativa, né? Porque sozinho também, no meio em que vivemos, não fazemos nada. Então, nós trabalhamos dessa forma na educação profissional e levamos esse conhecimento de forma de desenvolver competência. Então, o aluno, quando ele é certificado pelo SENAC, ele atua com competência. Então, é o saber fazer e ter a visão crítica, que eu acho que é muito importante nesse momento. Perfeito. Juliano, nesse mesmo olhar, não é? E aí você já tem uma experiência anterior até, né? A gente fala sempre que são dois professores odiados por aqueles alunos que não são bons decoradores. É o professor de biologia e o professor de história, né? Porque antigamente o processo de aprendizado da história era esse mesmo, né? Decorar datas e nomes e grandes eventos. Hoje o processo é diferente porque você, até como professor, você aprendeu isso muito rápido, que foi um desafio. Eu não acredito que você tenha sido um professor no estilo bancário, né? Que batia a régua na mesa e ficava perguntando datas. A gente te conhece há bastante tempo e sabe do teu ideal de educação. Mas como é também, dentro do SESC, atuar em disciplinas que necessariamente necessitam de marcos temporais para serem aprendidas e entendidas, mas como é que a gente faz isso? Tá? Qual é o processo, vamos dizer, de educação adotado, qual é a metodologia adotada lá dentro hoje das escolas do SESC que facilitam esse tipo de aprendizado e de envolvimento dos alunos, né? Porque o aluno, só para decorar, ele pode ficar em casa, ele não precisa ir para dentro da sala. E ele tem que ir para lá para vivenciar aquilo ali e ter aquela experiência, saber ligar com outros fatos. Como é que é isso aí? A fala da Raquel e a pergunta leva a várias respostas.
Primeiro, a parte em que, na minha função de história, eu nunca entrei em sala de aula pensando em decorar, porque isso é um processo natural. E eu acho que foi essa a minha identificação com a proposta do SESC. Então, quando a gente coloca a questão do estudante na escola, ele é o protagonista. O tablado não existe. O professor, como o detentor do conhecimento, não é, nesse momento, algo que a gente entende como educação. Então, o professor e o aluno constroem juntos. Ter que interromper agora para o intervalo comercial, mas a gente vai voltar contando essas histórias de como se faz isso aí dentro das salas do SESC. Você nem imaginaria, logo eu vejo o rumo da vida. Sair de dentro da sala de aula é continuar o aprendizado. Exato. Esse é o grande conceito, Sim. né? E isso aí, cada vez mais, tem se tornado um fator decisivo para a formação de alunos, mesmo na formação profissional. Claro, você põe o aluno dentro de uma sala e vai mostrar para ele conceitos do que ele vai executar, de como ele vai melhor executar aquilo. Mas o viver aquilo ali é muito mais importante do que simplesmente decorar todos esses conceitos, né? Sim, nós costumamos falar que o conceito ele precisa ser entendido e inserido na rotina. Então, ele precisa entender o porquê eu preciso conhecer, mas eu preciso saber para que eu vou usar. Então, hoje, quando eu vejo o Juliano falando e até da formação superior, me vem na mente quando eu saí, né, de uma faculdade. Então, assim, é mais desafiador desconstruir a ideia de que o professor, porque nós somos formados para ser professor, ele tem que levar o conhecimento e é responsabilidade ter o conhecimento. Então, é mais desafiador desconstruir isso do que levar a ideia de que ele pode compartilhar e receber conhecimento em sala de aula. Então, quando a gente leva o aluno a entender que também na educação profissional ele tem condições de contribuir com a formação dele, quando ele traz a experiência vivida, né? Quando ele traz a prática vivencial dele para dentro de sala de aula e diz, isso aqui eu já aprendi fazendo, daqui para frente como que eu vou continuar? Né? Como que eu posso contribuir com o comércio? Como que eu posso contribuir aonde eu estou inserido? Então, o professor, ele auxilia nessa formação continuada, mas o aluno, ele também já traz um conhecimento prático. Então, na educação profissional, isso é muito claro de se ver e a gente precisa trabalhar com esse conceito mesmo, de que essa formação ela é continuada e que nenhum aluno, ele chega em sala de aula zero, nulo, né? Ele já tem um conhecimento com ele. Antes da pandemia, a escola vinha trabalhando já para esse mundo digital, mas existia uma zona de conforto. Então, trabalhava-se, pensava-se, mas nunca tinha uma data de quando aquilo seria executado. Mas a escola foi, talvez, o único lugar em que não tenha parado. Nós ficamos do momento Porque o aluno chegou, eu entendo tudo de tecnologia. Na verdade, ele entendia, era de mídia social. Mídias sociais. Uhum. Da mesma forma, foi um desafio, né? Nós estávamos já prevendo essa inovação, porém, como o Juliano disse, assim, a passos longos. Era algo que era projetado e que não tinha uma data para que isso fosse executado. Com a pandemia, nós tivemos que acelerar o processo. Então, os nossos alunos de educação profissional em cursos rápidos foi ainda mais desafiador, porque eles tinham a necessidade de concluir toda aquela formação, porém também não tinha conhecimentos tecnológicos suficientes para acessar uma aula e para ter também, adquirir o conhecimento daquela forma. Então, assim, nós capacitamos os nossos instrutores, inovamos nas metodologias e na tecnologia, né? Fizemos parcerias com a Microsoft, por exemplo, que traz hoje uma plataforma
bacana e que traz um resultado legal nessa intenção. E os nossos alunos, então, hoje, né, a gente não, mesmo retomando, a gente sabe que a pandemia, né, não acabou, mas os nossos alunos hoje permanecem com a metodologia remota. E isso traz facilidade e traz satisfação até para os nossos alunos. Perfeito. A gente vai de novo para o intervalo. A Yasmin canta para nós mais um pouquinho e a gente volta em seguida. Qual a razão disso tudo acontecer? Eu acho que é isso. A gente agradece aqui a participação do Juliano, da Raquel, agradece a Yasmin e dá o nosso boa noite. Reforço o convite para vocês conhecerem a educação SESC e SENAC através dos nossos sites e termino o programa com a voz de Yasmin mais uma vez.